Fala pessoal, boa noite, Ricas de volta, gráfico do BTC, o SDT diário na tela. Pessoal, vamos lá, vamos atualizar o Bitcoin. Hoje teve reunião do Fed, né, para a declaração da taxa de juros. E o Fed optou nesta reunião de não fazer um novo aumento, né? Então ele manteve a taxa do jeito que estava. Porém, os mercados, como a gente pode ver aqui, não reagiram muito bem. Isso tem todo um contexto por trás, né? E acabou não reagindo muito bem. Bitcoin veio a corrigir, o Ethereum veio a corrigir um pouco mais forte também, e o Bitcoin veio novamente testar a região dos topos rompidos. Coincide com essa retinha de suporte de curto prazo também, porém o Bitcoin já tinha perdido as médias do gráfico diário, do gráfico semanal, e no gráfico mensal, a média de 9 períodos que estava virada para cima, nesse mês está virando para baixo. Lógico que esse candle ainda não fechou, né? Mas é o que está acontecendo no momento, tá? No caso da confirmação dessa formação de cabeça e ombros aqui, nós havíamos feito uma projeção para 3 alvos, onde o primeiro alvo está em 24.063.91, o segundo em 22.667.14 e o terceiro em 25.77.08. Esse vídeo é um pouquinho mais longo, pessoal, que eu preciso responder uma pergunta que me fizeram no dia de hoje. O Bitcoin ainda tem o suporte da média de 200 períodos do gráfico diário, que foi usado aqui embaixo também nesse pullback após o rompimento da tendência de baixo. E vamos ver se ele consegue segurar nessa região, né? O primeiro alvo está em 24.063.91. Se ele conseguir se manter nessa reta de suporte, melhor, para quem espera alta, né? Porém, a coisa só muda se ele vier romper, fazer o rompimento dessa retinha de resistência que está sendo formada aqui no curto prazo. Aí me perguntaram no dia de hoje, cara, até na onde pode cair? Eu falei sobre essa projeção, mas daí me perguntaram, mas tem gente falando que pode ir lá nos 11 mil, nos 10 mil, é verdade? Eu acho um pouco mais difícil, porém é possível. Porque eu fiz um vídeo no dia 11 de março, tá postado no canal, falando sobre isso. Qual seria o pior cenário do Bitcoin nesse ano? A gente teria que passar para o gráfico mensal. Porém, na Binance, a gente tem pouca história gráfica. Então, a gente tem que ir lá para Bitstamp, onde a história do Bitcoin é maior. E no vídeo, eu vou falar tudo que eu falei, tudo que eu vou falar agora, tá? Vou repetir só. O Bitcoin ele tem uma reta válida de suporte que vem desde 2013, abril de 2013, com alguns pontos de teste, né, espaçados, mas transforma isso numa reta válida. O que ficou estranho? O Bitcoin perdeu foi em setembro do ano passado, ele perdeu essa reta de suporte e não conseguiu mais voltar para cima. A movimentação que ele fez de alta, se vocês repararem, parou nesse fundo abaixo da reta de suporte. E caso o Bitcoin venha a corrigir mais forte, isso pode estar sendo só um movimento de pullback por uma correção um pouco maior. Levando em consideração, se a gente for, por análise, caracterizar isso daqui como um topo duplo, como que a gente faz a projeção de alvos para o topo duplo? A gente projeta a altura de topo até o fundo dele e joga para correção. Mais ou menos aqui. Que daria em cima desses topos deixado na região de 11 mil e alguma coisa.
Então, talvez por isso o pessoal esteja falando que pode chegar aí. Agora, o que é mais interessante, se a gente pegar a Fibonacci do topo ao fundo, deixa eu colocar o imã de volta aqui agora. Desse topo duplo, olha que legal. Bitcoin cravou o primeiro alvo e ele tem 2 alvos abertos ainda. Eu não acredito muito que possa chegar em 6.879, mas o alvo de 11.854, que fica em região forte de suporte e que coincide com a projeção desse topo duplo para baixo, no atual cenário que nós vivemos hoje, de uma futura, de uma próxima de uma recessão aí, é bem, ainda é possível de acontecer, né? Mas para isso acontecer, o Bitcoin tem que perder esse fundo deixado aqui em novembro, que ficou na casa dos 15.500, 15.479 aqui, tá ok? Então esse seria o pior cenário para o Bitcoin numa correção, acredito eu, de maior prazo. Então, caso isso, para acontecer isso, acredito que tem que ter alguns outros fatores aí macroeconômicos aí dando errado, tá ok? Vamos seguir acompanhando o Bitcoin? Segue o trade.